Morning, everybody. Bom dia para todo mundo. Let's open with a word of prayer. Vamos iniciar com uma oração. Dear Lord, Querido at the beginning Deus, of this day, we come before you to thank you no início desse dia nós vimos perante Ti e Te that agradecemos we are here together with so many people. que estamos aqui em conjunto com tantas pessoas. Lord, we're here this morning to study your word, Senhor, estamos aqui nessa manhã para estudar a Tua palavra and I ask you to please guide and direct us Eu peço que Tu possas nos guiar e direcionar as we try to get a better understanding of the time we're living in. para termos um entendimento melhor do tempo em que estamos vivendo. I pray that you direct and guide me as I speak, Eu oro para que possas me guiar e direcionar à medida que eu falo. but I also ask you to bless us all as we listen, Mas também peço que abençoes todos nós à medida que estivermos ouvindo, that we all may have an increase of knowledge and a better understanding of the que, prophecies we study. que todos possamos ter um aumento de conhecimento e um melhor entendimento das profecias que estudamos. We ask this and we thank you in Jesus' name. Nós te agradecemos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. So this morning I spent an hour with you Essa manhã eu passei uma hora com vocês, going over the ou reasons passarei uma hora why com I believe vocês, we're in the Sunday law time period. olhando para as razões do porquê que eu acredito que a gente está num período de tempo da lei dominical. I think Elder Parminder yesterday went through all the process that we have been going through in the last few weeks as speakers. Acho que ontem o ancião Parminda já mencionou o processo que nós temos passado essas últimas semanas como palestrantes. And we all will speak this week and basically do the same thing, more or less, as we speak. E todos falaremos essa semana e vamos fazer quase que a mesma coisa à medida que formos falando. So this morning I want to go over three things. Essa manhã eu quero rever três coisas. I want to start with going over the definitions of what I think the definitions are of the woman, the beast, and the heads of Revelation 17. Eu quero rever o que eu acho que é a besta, as cabeças e a mulher de Apocalipse 17. And after that, I want to go into why I think the Sunday law is no longer connected to a law, but is connected to an election cycle. E eu, depois disso, quero falar do porquê que eu acho que a lei dominical já não está conectada a uma lei, mas a um processo de eleição. I think we've developed 5 arguments to support that idea. Eu acho que nós desenvolvemos 5 argumentos para I will apoiar essa deal ideia. with 2 of those arguments. E eu vou falar de 2 desses argumentos. The first argument I will deal with is I would call it the rise and fall of nations. O primeiro argumento com que eu vou lidar, eu vou dizer que é a ascensão e queda das nações. And the second argument I'm going to deal with is the Fabius Maximus Gurgius. E o segundo argumento que eu vou usar é do Fabius Maximus Gurgis.
And as we speak and go over those arguments, I also want to introduce the subject of symbology and structure. E ao falarmos, eu quero falar da simbologia e da estrutura. So first, I want to go over the definition of the woman. Então, primeiro eu quero falar da definição The da woman mulher. is in the woman of Revelation 17. A mulher está na mulher de Apocalipse 17. So when we look at Revelation 17, we have this beast, Quando olhamos para Apocalipse 17, nós temos essa which is besta, controlled by this woman. que é controlada por essa mulher. If we go, when we look into the Bible, and let's say we look at Daniel and the Revelation, E quando nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos para Daniel e Apocalipse, there's so many heads. Oh, sorry, there's so many beasts, and there's nós heads and temos horns. várias bestas, várias cabeças, vários chifres. And they basically tell you the same story. E basicamente contam a mesma They tell you the história. story of all those kingdoms rising and falling, rising and falling. Contam a história desses reinos que ascendem e caem. You see that in Daniel and in the Revelation. Nós vemos isso em Daniel e Apocalipse. Why are there so many stories even in those two books dealing with the same subject? Então, por que temos tantas histórias nesse livro lidando com o mesmo assunto? There is a specific reason for all those chapters. Temos uma razão específica para todos esses capítulos. There's no redundancy in the Bible. Não há nenhuma redundância na Bíblia. If Revelation 17, for example, and Revelation 13 had the same meaning, Por exemplo, se Apocalipse 17 e 13 tivessem o mesmo significado, then it would be redundant. então seria redundante. So there is a specific reason for Revelation 17 to be in the book of Revelation. Então, temos uma razão específica de Apocalipse 17 no livro de Apocalipse. So when we have a beast in Revelation 17 Quando nós temos uma besta em Apocalipse and a beast in 17 Revelation 13, e uma besta em Apocalipse 13, they don't necessarily have to mean the same thing. não necessariamente precisam significar a But mesma we're looking at coisa. Revelation 17 now, Mas agora estamos olhando para Apocalipse and I 17 want to go over a definition that works for all the dispensations. e eu quero olhar para uma definição que funciona para todas as dispensações, So for the panoramic view, as we call that. para a visão panorâmica. So let's go to the woman. Então, vamos para a mulher. So we used to say the woman, church, beast, state. Então, nós dizíamos mulher, besta, estado. Church is connected to religion. A igreja estava conectada com a religião, But we also understand that religion is not really an issue today any longer. mas também hoje em dia entendemos que religião já não é mais um problema. So we've moved away from the church and the religion aspect of in prophecy, Então, nós saímos da igreja e desse aspecto religioso da and profecia moved it towards culture. e fomos para a cultura. Culture is, you could say, a form of religion. Podemos dizer também que cultura So é we go uma from forma de Church and religião. religion to culture,
Então fomos de religião, igreja, para and cultura, from culture we move to ideology. e de cultura fomos para ideologia. So the ideology, um, you hold an ideology which is connected often to your culture, to your religion, Então, normalmente você tem uma ideologia que é conectada à sua cultura, à sua religião, but ideology is the thing that um, creates your worldview. mas a ideologia é aquilo que cria a sua visão mundial. So when the woman, we've made that going from church. So for women, we go to from church to culture to ideology. Então, para definir a mulher, nós vamos de igreja, religião, para cultura, ideologia. But this woman controls the beast in this chapter. Mas nesse capítulo, a mulher, ela controla a besta. It 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 has the literally like the ropes in its hand, Ela tem as cordas na mão and it's in control. e ela está no controle. So ideology in itself is not able to do anything. Então, a ideologia sozinha não consegue fazer nada. Does not have power. Não tem poder. It's just an ideology. É só uma ideologia. So the woman does something with that beast. It controls the beast, it steers the beast. Então, a mulher faz algo com essa besta. Ela controla essa besta, direciona ela. So that's why I'm saying that the woman is connected to ideology, Por isso eu digo que a mulher está but it conectada also com has the power to ideologia, do something with that beast. mas também tem o poder de fazer So algo it's com an a besta. entity that carries an ideology Então, é uma entidade que carrega and is uma able to ideologia use that through is able to steer the or control the beast. e por isso ela consegue controlar a besta. So for the woman, Então, para a mulher, I'm saying it's an entity eu estou dizendo que é uma entidade that carries an ideology. que carrega uma ideologia. So then the so what's an entity? So an entity Então, o que é uma entidade? an entity is something that exists as a separate and independent thing. Uma entidade é algo que existe como uma coisa separada. It can include an organization or an object or even a concept. Pode incluir um conceito, um objetivo, uma organização. But this entity has an ideology. Mas essa entidade, This ela tem uma entity is ideologia to use that ideology in controlling the beast. e ela usa isso para controlar a besta. So I go to the beast. Então eu vou agora para a besta. So far we called it state. E até aqui a gente tem chamado de estado. And we've been using this for all the beasts in Bible prophecy. E temos usado isso para
todas as bestas da profecia bíblica. So what is it? What makes this beast so special in Revelation 17? E por que essa besta é tão especial em Apocalipse 17? So I'll use the following definition Eu vou usar a seguinte definição, because no, let me. So the beast is a political institution with power então a besta é uma instituição política com poder that has adopted the idea of the woman. que adotou a ideia da mulher. So the woman rides the beast because it needs the beast. Então a mulher ela monta a besta porque ela precisa da besta. The beast has power, A besta tem poder and that's what the woman needs. e é o que a mulher precisa. So we're saying it's a political institution Então nós estamos dizendo que é uma instituição política but it has power. que tem poder. But here in Revelation 17, special about the beast is that it has adopted the idea of the woman. Só que algo especial em Apocalipse 17 é que essa besta adota And that as ideias da mulher. distinguishes the beast from the head. E isso distingue a besta das cabeças. Because the head, I'm saying, is also Porque a a cabeça, political institution eu estou dizendo que é uma instituição política in a certain dispensation. numa certa dispensação. And the point is, because you say we can see the beast and the head. E o ponto é que a gente fala de besta The e heads, I should cabeça, say. cabeças. We see them in the same chapter, Nós vemos and often we no think mesmo they're more capítulo, or less the same thing. The nós vemos head mais ou menos a is mesma coisa. basically a manifestation of the beast in a certain dispensation. E vemos a manifestação da besta numa mesma dispensação. So you have one beast, only one beast. Então, nós temos for uma all those besta, millenniums, for all those 6,000 years or 4,000 years. ou temos apenas uma besta para esses milênios But you de have 4.000 seven anos. heads. Nós temos 7 And those cabeças. 7 heads are a manifestation or a demonstration of that beast in a certain time period. E essas cabeças são uma demonstração ou manifestação dessa besta em diferentes The only thing períodos is de that the tempo. beast is controlled by the woman, A única coisa é que a besta ela é controlada pela mulher and not all the heads are controlled by the woman. e nem todas as cabeças são I controladas don't pela want to go mulher. into the detail of that study. Então eu não quero entrar em detalhes dessa But there are história, 7 heads, mas temos 7 cabeças and one of the heads mas Six. uma das cabeças, a sexta, is not controlled by the woman. mas a sexta cabeça ela não é controlada pela mulher. So we can't give a definition to the head Então não podemos dar uma definição à that includes cabeça this phrase here. que inclui essa frase aqui. The phrase that has adopted
that has adopted the idea of the woman. Essa frase que diz adotou a ideia da mulher. That only counts for the beast, but not for all 7 heads. Isso apenas conta para a besta, não para 7 cabeças. So to have a definition that works for all dispensations, Então, para ter uma definição que funciona em todas as dispensações, for all heads, para todas as cabeças, then it would be a political institution in a certain dispensation. então seria uma instituição política numa certa dispensação. Just to This is 1798. Se aqui é 1798, Here we have church and state aqui nós temos igreja e as Estado one, so to speak, como uma, se pudéssemos church. dizer assim. and state are separated. E depois já temos a igreja e Estado separados, So there's no woman riding the beast. onde não temos uma mulher montando a besta. There's no woman controlling the head. Não temos a mulher controlando uma das cabeças. And then from 1989 onwards, Mas de 1989 em diante, we see that church and state are being combined again. vemos igreja e Estado se juntando novamente. So I'm using church and state as our, let's say, old definitions. Então, estou usando igreja e Estado como as nossas definições antigas. You can see that in Revelation 17. Dá para ver em Apocalipse 17, For verso example, you 10, see there, this is the heads. a gente vê as cabeças, It says 5 are fallen, onde diz 5 caíram, one is, uma é and one is yet to come. e uma ainda And then verse 11, será ou virá. Depois no verso talks about 11, the beast, também fala da besta, it says it was, que diz que era, it O is que foi. not, já não é, and then the 8th. e depois é o 8º. So here you can see the difference between the heads and the beast. Então aqui a gente vê a diferença entre as cabeças e a besta. This is the sixth kingdom. Aqui nós temos o 6º reino. So I'm not going into this study. Eu não vou fazer esse We're estudo. going into the definitions. Nós estamos só olhando as We have been definições. going over the definitions. Nós temos olhado para essas definições. And the reason why the heads are not 100% the same as the beast E a razão pela qual as cabeças não são 100% a besta is because of this issue with the sixth kingdom. é por causa dessa questão com o 6º reino. So definition for the woman, an entity that carries an ideology or an entity with an ideology. Então, a definição para a mulher seria uma entidade que carrega uma ideologia. The beast is a political institution with power that has adopted the idea of the woman. A besta é uma instituição política com poder que adotou a ideia da mulher. And the heads are a political institution in a certain dispensation. E as cabeças são uma instituição política numa certa dispensação. So the other speakers will give their explanation of those definitions as well. Os outros palestrantes também vão dar a definição disso. So I will move on to the next part of my presentation. E eu vou avançar para a próxima parte da minha apresentação. And that is
why is the Sunday law que é por que que a lei dominical is no longer a law, já não é uma lei, but is it connected to an election? mas está conectada com uma eleição. I will dealing with what I would call for this study argument 1. Nesse estudo, eu vou dizer que eu estou lidando com o argumento The 1, rise and fall of nations. a queda e ascensão das nações, And argument 2, e o segundo argumento, Fabius Maximus Gurgis. o Fábius Máximos Gurgis. So argument 1. Então, primeiro argumento. So Daniel, the Revelation shows us the rise and fall of nations. Daniel e Apocalipse nos mostram a queda e a ascensão das nações. We see that in Daniel 2, 7, 8, 11. Vemos em Daniel 2, 7, 11. Revelation 13, 17. Apocalipse 13 e 17. And many of those chapters talk about beasts. Muitos desses capítulos falam sobre bestas. And all those chapters, they describe, or the symbology that is used to describe those nations E a simbologia que é utilizada para descrever essas nações describes them as wild beasts descreve como sendo that like to kill and eat bestas flesh, selvagens que gostam de descascar that e wax comer great and carne destroy. e que gostam de destruir. That's the symbology used for those kingdoms. E é a simbologia utilizada para esses reinos. So they're symbolized by strength, by strength, Então estão simbolizados por poder, the capacity to kill and destroy. a capacidade de matar So e you have a lion destruir. and a bear and a leopard, Temos o leão, or o very urso awful, e o dreadful leopardo, beast. que são bestas que são terríveis. Or you have a ram and a he-goat that crash upon each other. Ou a ovelha e o carneiro que batem uma contra a outra. All that symbolic, all symbols of killing and destroying and defeating each other. Tudo símbolos de matar, destruir e se And I think that destruírem is entre true si. for all those kingdoms, all the first 5 kingdoms. Eu acho que tudo isso é verdade para os 5 primeiros reinos. But that changes when the 6th kingdom comes in place. Mas isso muda quando entra o 6º reino. Because Revelation 13 talks about the earth beast, Porque Apocalipse 13 fala da besta da terra and it describes it as a beast that had 2 horns like a lamb. e descreve como a besta que tem 2 chifres como um cordeiro. Well, we have seen little lambs. Mas nós já vimos os pequenos cordeiros. They're not animals that crush and destroy and kill and eat flesh. Eles não matam e não comem Ellen White says in The Great Controversy carne. E Ellen White diz no Grande Conflito is that those
these lamb-like horns indicate youth and innocence and gentleness. Ela diz que esses chifres, como os de um cordeiro, Youth, são a juventude e inocência. innocence, and gentleness. Então, são essa inocência e essa So that's what those gentileza. horns of that beast mean. Então, é o que significa essa besta. And it represents the character of that nation. E representa o caráter dessa nação. So we know it it represents the rise of the United States in 1798. Então, representa a queda dos Estados Unidos em 1798. So all those nations that came out of the sea E todas essas nações que saíram do mar destroyed each other with military force, se destruíram com força militar. and that ended, E isso terminou. and something new started, and that came out of land. E algo novo começou e que saiu da terra. Basically disconnected from what happened in the sea. Basicamente desconectado do que aconteceu no mar. And this nation that rose E essa nação que surgiu to power through a democratic process. veio através, esse rei que surgiu veio através de um processo democrático, Not through war. não através de uma guerra. So the first 5 kingdoms Então, os 5 primeiros reinos rise and fall through war, I would say war, eles ascendem e levantam, eu vou dizer, através de guerra. and then the 6th kingdom E o 6º reino rises through the democratic process. surge através de um processo democrático. They made a constitution, Fizeram uma constituição, they elect their leaders, elegeram os seus líderes, and there's a separation of the church and state. e há uma separação de igreja e Estado. We refer to those horns, or Ellen White, the Millerites used to refer to those horns Os mileritas se referiam a esses chifres as republicanism como o republicanismo and Protestantism. e o protestantismo. I think those definitions or those words in this context have Eu acho sometimes que essa been used definição or ou essas understood palavras nesse contexto in a wrong way. talvez estejam sendo usadas de forma errada. Or at least in how the Millerites use this. Ou pelo menos como os mileritas usam isso. So Protestantism in this context Então, o protestantismo nesse doesn't mean contexto Christianity. não significa cristianismo. Republicanism, O republicanismo, these are my definitions, essas são as minhas definições, is the right to govern, é o direito de to governar self-govern. ou de So governar por si só. republicanism is a protest against having a king over you.
Então, o republicanismo é um protesto de contra um rei governar sobre si, sobre as pessoas. And Protestantism O is about the protestantismo right é sobre o direito the right to worship. Oh, o direito de adorar. something happened here. Testing? No. Testing? Oh. Yeah, we're good. Okay. Protestantism is the, the right to worship the God that you want. Então, o protestantismo é o direito de adorar o Deus que você quiser. Protestantism is a protest against having a Protestantismo é pope um over you, protesto telling you what to believe. contra ter um papa sobre você dizendo o que é que você tem que fazer, em que você deve acreditar. So that's sixth kingdom. Então, esse é o sexto reino. So people govern themselves, they rise up, Então, as pessoas, elas se governam, elas se levantam para and governar put together a system e colocam um sistema where the people rule. onde as pessoas, elas governam, A democratic elas process, we reinam. call that. Let's say the democratic process. They set up this process. Vamos dizer que é o processo democrático que coloca esse So if the processo. sixth kingdom rises and starts through a democratic process, Então, se o sexto reino surge e começa com um processo democrático, it must fall or at least lose its power through the same means. deveria cair ou perder o seu poder pelos mesmos meios, Through democracy. através da democracia. And we can see that even that's basically the argument that I want to give. That's my first argument. Então, basicamente, esse é o argumento que eu quero That dar, é o meu primeiro argumento. the fall of the sixth kingdom and therefore the rise of the seventh kingdom Que é a queda do sexto reino e assim sendo a ascensão do sétimo will happen through has to happen through the democratic process, tem que acontecer pelo processo democrático and that's an election because it e isso é uma eleição started that way. porque começou dessa forma. And you can even see the influence of this sixth kingdom in the world. E até dá para ver a influência desse sexto reino no mundo. Almost all governments have adopted this idea. Quase todos os governos adotaram essa ideia. And even dictators today even are required to use it to come into power. Até ditadores hoje em dia são requeridos a usar isso para poderem chegar ao poder. When you look to Putin, for example, or Trump, they all are now in power. We say they're bad people, dictators, whatever. Quando a gente olha para Putin, para Trump, são pessoas que estão no poder e normalmente a gente chama elas de ditadores, chama eles They de need ditadores, the democratic process to get into power. mas eles precisam do processo democrático para chegar ao poder. I'll go to my second Eu vou pro argument for having Sunday segundo law, argumento to have an election connected to the Sunday law. do porquê que eu tenho uma eleição conectado à lei dominical. So, in the past months, Então, nos últimos meses,
when we had this initiative of the Sunday Law speakers visiting all those ministries. Quando nós tivemos a iniciativa de todos os palestrantes dando aulas a todos os ministérios, I think I've been the one criticizing this symbol the most publicly. eu acho que publicamente eu fui o que mais criticou esse símbolo. So I thought it would be good for me to speak about this symbol again. Então eu achei bom eu falar sobre esse símbolo de novo, To show where I am now in my understanding and where I think I was wrong. para mostrar onde eu estou atualmente no meu entendimento e mostrar onde eu estava errando, Where I was wrong in my earlier explanations. onde eu estava errado nas minhas explicações anteriores. So, when we use Fabius Maximus Goertjes, Então, it was Elder Tess who quando nós introduced usamos this Fábio story Máximos or this Gurgis, symbol into the movement. foi Anciates que introduziu esse símbolo I think when we símbolo no listened movimento. to Elder Tess, E eu acho que quando nós ouvimos Anciates, in our minds, I think most nas of us nossas have done mentes, the following thing. eu acho que a maioria de nós fez o seguinte: We first find. Okay, go on. We first no. We first find. I'll call it Q of MG. nós primeiro encontramos o FMG, que é o Fábio Máximos Gurgis. We first find this person in a structure, Nós encontramos essa pessoa numa estrutura, which is the story of Pyrrhus. que é a história de Pirro. So we first have a structure, and we have a story. Então, primeiro temos uma estrutura e temos uma Somewhere in that história. story, this person pops up. E algures nessa história, And in that essa story pessoa ela and in that brota. structure, E nessa história e nessa we see estrutura, that the event that is connected to this person, nós vemos que temos um evento conectado a essa pessoa. we mark that as Sunday law. E marcamos isso como lei So that's dominical. point 2. Esse é o ponto The 2. structure, Essa estrutura, places lugares, QFMG FMG at the Sunday law. na lei dominical. Then we have this structure in place. Depois temos essa estrutura no At the lugar. same time, in our mind, at the same time, we look at symbology. E no mesmo tempo nós olhamos para a simbologia. We look at the name of the person, Nós olhamos para o nome da pessoa and we realize that the name, the meaning of that e name nos damos conta corresponds que o with nome the same waymark. e o significado desse nome corresponde com o mesmo marco. So we say Então nós Gurgis dizemos que o Gurgis is Sunday law. é lei dominical. So we now have a symbol Então nós agora temos that um we place símbolo at the waymark. para We have a colocar no structure, mar. Temos uma estrutura and then we see that this person that is connected to that structure
E vemos que essa pessoa que está conectada a essa estrutura has a name, tem um nome, and that name, the meaning of that name e esse corresponds with nome, that waymark too. ou o significado desse nome, corresponde com o segundo marco. And now the problem is I think, E agora eu acho que o problema é in our minds, when we listened to Elder Tess, que nas nossas mentes, quando nós escutamos Anciã Tess, we made this one argument. nós fizemos disso um argumento. So we see a nice structure with a person with the meaning of the name at the right place. Então a gente vê uma pessoa, uma estrutura e o significado do nome no lugar correto. Quintus Fabius Maximus Gurgis is Sunday law. Que o Fábius Máximos Gurgis é a lei dominical. So we have a structure, and the meaning of the name is kind of like a cherry on the cake argument. Então, nós temos esse argumento como uma cereja no topo do bolo. And we come even to a place, I think, where most of us think you don't need the meaning of the name, the structure is enough. Então, essa estrutura é o significado do nome. And the other way around does not work for most. E para a maioria, ao So you contrário, cannot isso não take away the funciona. structure, but only use the symbol. Então, não dá para tirar a estrutura, mas só o símbolo. I think most of us have listened or have internalized it this way. Então, eu acho que a maioria de nós ouviu e Or internalizou in dessa reality, forma. Ou na realidade, those arguments are two separate arguments. são dois argumentos totalmente separados. So Fabius Maximus Gurgis, when I talk about this argument, argument number 2, Quando eu falo desse argumento, o segundo argumento, only look at the name. eu apenas olho The para o symbol. nome, no símbolo. Not connecting it to structure. É só um nome, não está conectado à You can estrutura. do that perhaps. Dá para fazer But that's isso, a different proof then. mas isso seria então uma prova diferente. If you want to prove something, it needs to Se you você need quer to find provar all the alguma coisa, information in your one single proof. você precisa de ter You have to a prova decide num whether só you lugar. use a structural argument or a symbolic argument. Você tem que decidir se vai usar um argumento estrutural And if, ou de simbologia. and if you use a symbolic argument, Se você usar um you argumento cannot use your simbólico, structure to prove your symbol. não dá para usar a estrutura para And provar the o other seu way around, you símbolo. cannot prove your E structure vice-versa. to include a Não symbol. dá para provar a estrutura sem incluir o símbolo. You cannot prove your structure by including a symbol. Ou não dá para melhorar a estrutura ou incluir um símbolo. So I want to look at this name just as the name. Então, eu só quero olhar para esse nome como And in the um past, I nome, did that in nome a comum. public study that I did. No passado, eu fiz isso no estudo público que I eu think it was fiz. for the IPR group. Eu acho que foi o grupo do IVR. I got a question about the meaning of Quintus Fabius Maximus Gurgis. Eu tenho um significado de Fábio Máximos Gurgis. And I explained why I had questions about this interpretation. E eu expliquei por que eu tinha perguntas em relação a essa And I think I interpretação. made some mistakes there. Acho que fiz alguns erros How aí. much time do I have?
Oh, okay. So, so I want to go first over what I did at IPR. So that's how you should not do it. I'm not going to talk about Quintus today. Hoje não vou falar sobre Quintus. So, Maximus Gurgius. So, what I said back then. So my problem was for all those Então, meu problema é different names. It's one name, but it que para todos consists of esses different nomes diferentes, names. The issue that I had, or the problem that I had, and I presented, is that for each name you go to a different place to you go to a o different problema que eu source tinha com isso é que to nós prove vamos it. para um lugar diferente, para uma fonte diferente para provar isso. So, for example, Maximus Gurgius means big whirlpool. Então, isso aqui significa uma grande piscina. So whirlpool is like this whirlpool. It's also a jacuzzi, but this is the whirlpool I was talking about. Seria uma banheira de hidromassagem. So it's a water that sucks in everything. É uma água que basicamente suga tudo. Everything that it comes in contact with, it takes it up. Suga tudo com que entra em contato. And that's because this person who got this name was a reckless, extravagant person. Isso era porque a pessoa que recebeu esse nome era uma pessoa extravagante, A person without boundaries. uma pessoa sem limites. So this is the literal meaning of it. Então, isso é o significado literal. 2 is what the reason for the person's name. The 2 is why this person got his name. Segundo é por que que a pessoa recebeu esse nome. And 3 is E terceiro, what does it mean for us in a prophetic sense? o que que representa para nós no sentido profético? We say, well, flood means Sunday law. Big jump, but flood is Sunday law. Mas nós dizemos que o dilúvio é lei dominical. And 4 is where do we get that proof? 4 é de onde nós tiramos essa prova? We get that from the Bible. Da Bíblia. So then my other point was Fabius and also for Quintus. Então, o meu outro ponto era para go to- Fábios e também para Quintus. You use for Fabius is the meaning is bean. Faba bean. Então, para Fábios, o primeiro The- significado seria This is in feijão the name fava. because this person has ancestors growing or trading in beans. E está no nome porque essa pessoa tem antecedentes de pessoas que estão crescendo feijões na família.
At least that's where this name originates. É daí que esse nome origina. And then we go into Roman history Agora, se entrássemos na história romana, to see that this bean is connected to voting. And the same we did with Quintus. e o mesmo nós fizemos com Quintus. So my argument back then was, how can you go for Então, o meu argumento Maximus lá Goethe's atrás to the era: Bible, and then for como é Fabius que a go gente vai to de Roman Máximos history, Gurgis, a gente vai para a Bíblia e depois a gente vai para a história romana, para Fábios, and for Quintus do something different? e para Quintus fazer uma coisa diferente? Shouldn't we do that the same way? Será que a gente não deveria fazer da mesma forma? So my point is, I think that what I learned is that we actually do that. So when we go to Maximus Goethe's, Então, quando a gente vai para Máximos Gurgis, we understand that Maximus Goethe's means, like I said, whirlpool or wild então water, Máximos Gurgis flood. significa, tal como eu disse, banheiras de hidromassagem, dilúvio, uma piscina. So when we go to the natural, E quando nós vamos para o natural, what does Maximus Goethe's mean, or Goethe's? I'm going to focus on o que Goethe's. significa Maximus Gurgis? is big or biggest. So Goethe's means whirlpool, Então, Gurgis significa banheira de hidromassagem, flood, dilúvio, or something or someone or something that is not restrained. Not restrained by barriers. não restrito por barreiras. Or this person goes into goes to excess. Ou onde essa pessoa vai para acesso. So that's the natural meaning of Goethe's. So then we want to understand this spiritually. Então, temos o So to espiritual. understand this spiritually, Então, para entender isso de forma espiritual, we can go to the Bible. nós podemos ir para a Where in the Bíblia. Bible do you find something that is restrained without barriers? It is described Onde na as a Bíblia flood. você encontra algo que não é restrito? And it sucks in everything it comes in contact with. E suga tudo com que entra em contato. So then we go to two places. Então, nós vamos para outros dois That's Daniel lugares. 9 Isso era Daniel 9. and Revelation 12. 17. Então, Daniel 12. There we find
floods, water streams, 9:26, Apocalipse 12:17, onde nós vemos as águas, os dilúvios, with the purpose of um, destroying or sucking in things, destroying, let me say destroying. com a intenção de destruir coisas. So in Daniel 9:26, Em Daniel 9:26, it reads, maybe you should. So Daniel 9:26 is a verse that is, então Daniel 9:26 é um verso, I'll say, complicated, que eu vou dizer que é complicado. I think we as Adventism in general has their view on this verse. Eu acho que o Adventismo em geral tem seu entendimento em relação a esse verso. So when we look at 26, it says, "And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself." Em Daniel 9:26 diz: E após 62 semanas o Messias será cortado, porém não por si mesmo. So the first part, the first sentence, Então a primeira parte, a primeira talks frase, about the Messiah being cut off, fala do Messias sendo cortado. it refers to 31 AD. E fala do ano 31 a.C. Depois de Cristo, perdão. Then the second part, it says, "And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary." E depois diz: E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. So this sentence refers to 70 AD. Então essa frase é 70 depois de Cristo. And then it says, "And the end E depois thereof diz: shall be with a flood." E até ao final da guerra, So now we understand that to be desolações. 538. Então a gente agora entende que And then seria aqui the last part, 538. E a última "And unto parte, the end of the war desolations are determined." perdão, antes era: E o seu fim será como uma 1798. inundação, e até ao final da guerra, desolações estão determinadas. Isso é Dates you find 1798. in this verse. Todas essas datas que vocês veem nesse And verso, this is a study in itself, e isso é um which we're estudo not por doing. si só, que nós não vamos fazer, But I only want to point out that mas eu só quero part 3 apontar of that que a verse parte 3 desse verso is referring to a flood. está se referindo a um dilúvio. And the flood here is E o dilúvio aqui starts here in 538. começa aqui em 538. If you go to, I'll come back here. If you go to Revelation 12, Eu vou voltar aqui, mas se vocês forem para Apocalipse 12, it says, "And the woman," oh no, sorry, it says, "And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed." No, wait a minute. Sorry. It's not. It's perdão, not vou 17. ver porque não é o verso 17. 15 and 16. Yeah, so 15 and 16. É o verso 15 e 16. 14. 14. So in verse 14, the woman flees into the wilderness for 1260 years. Então, no verso 14, a mulher vai para o deserto durante um período de tempo.
So verse 14 talks about the woman fleeing into the wilderness. Então, o verso 14 fala da mulher indo para o deserto, fugindo para o deserto. Revelation 12:14. Apocalipse 12 e 14. For 1260 years. Durante 1260 anos. And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman. E a serpente lançou da sua boca água como a de uma inundação atrás da mulher. No verso So here the 15. woman is being chased by a flood. Então aqui a mulher está sendo perseguida. So there's two definitions, or there's two floods here. There's two definitions. Então nós temos duas definições. There's two floods here, and they both correspond with the 1260. Temos dois dilúvios e todos correspondem com os 1260. So first, Daniel 9 Então, primeiro, Daniel 9 refers to the flood, and Mark's 5:38. e Marcos 5:38. So 5:38 is the point where Ah, não, perdão, o ano barriers 538. for the papacy were taken away. É Daniel 9, dilúvio, o ano 538. So it's pagan Rome and papal Rome. Então, a gente tem a Roma papá e a Roma pagã. The political part doesn't really change. It's the same thing. It's Rome and Rome. A parte política não muda muito, é Roma e Roma, é a mesma coisa. The only thing that changes A in única coisa que 538, muda é que em 538, Rome changes something itself Roma muda algo por si mesma that gives power to that church. que dá poder à igreja. So 538, they Então, made a Sunday law, 538, fizeram uma lei dominical which gave power to the papacy. que deu poder ao papado. The other flood, O outro dilúvio, no, I'm not going into the other floods because of na verdade, eu não vou entrar nisso, por causa de tempo. so that is Gurges. Então, temos Gurges, Gurges Gurgis, is flood, é dilúvio, is 538, é 538, Sunday law. é lei dominical. So now Fabius. Então, agora o Fábios. We do the same thing. We start with the natural, Nós fazemos a mesma coisa. Começamos com o natural, then we go to the spiritual. depois vamos para o espiritual. So we have the same methodology interpreting the verse or the symbol. Então, temos a mesma interpretação, a mesma metodologia de interpretação para esse símbolo. Primeiro, quero entender o natural. Then from the natural, you go to the spiritual. Depois do natural, você vai Fabius para o espiritual.
natural Então, is Fábios, o fava natural bean. é feijão You fava. can connect that to voting Dá para conectar isso a votar. or the counting of votes, Seria a contagem dos votos, elections, eleições, lotteries. And I'm writing a, down a suffrage. lotaria. E eu vou colocar aqui também Voting. sufrágio. Suffrage. So that's the natural meaning of faba here. Isso é o significado natural da You go fava into aqui. Roman history for that. Se você vai para a história romana para isso, That's fine. tudo But you bem. want to understand the natural meaning first of this name, which is in Roman history. Porque você quer entender primeiramente esse nome que está na história romana. And then you find out that faba is connected to voting. E depois você consegue ver que fava está conectado à eleição. So voting, what is voting? Então, o que é votar? Voting is when you go. I didn't prepare this. Voting is where you go to the government and send in a petition. Então, votar é quando você vai ao governo e entrega uma petição. So you are a citizen, or the people of the nation request a certain thing from the government. I would say that's voting. Então, aqui é requerido algo do governo, eu diria a votação. So what's the spiritual meaning of Mas o this? que é o entendimento espiritual, o significado espiritual disso? So I'm going into suffrage. Então, eu vou entrar aqui em sufrágio. Suffrage means, if you go to the dictionary definition, it means the right to vote or the exercise of that right. Se você vai para o sufrágio no dicionário, diz que é o direito de exercer o voto. But it also means Mas também significa, to pray também significa orar, or a prayer. ou uma oração. So suffrage, voting, or suffrage, Então, sufrágio, you can use that towards podemos your usar government. isso para ver o nosso governo, Send in your request. enviar a I petição, want you to do this and this. I want this type of government. pedir, eu quero que você faça isso ou aquilo, quero esse tipo de Could you please governo. do it this and this and this way? Será que poderia fazer dessa e dessa forma? Prayer is the same thing, E oração é a mesma coisa, but then towards God. mas só can que é send in your direcionado a request. Deus. Porque você está mandando o seu pedido. So if you put those together, you can see here that prayer is our religious duty, Então, se a gente juntar isso, a gente vê que oração é a nossa obrigação. voting is it as well. E votação também. Votar também. So so for Fabius, Então, para Fábios, you start in the natural, você começa com o natural.
you find out it has to do with elections A gente descobre que tem que ver com eleições, in the natural meaning of that word back in the day. o significado natural dessas palavras If you want to antigamente. understand what the spiritual meaning is, Tenta entender o que é o significado espiritual. we find that suffrage or voting is a synonym for prayer. E ver que sufrágio ou votar seria um sinônimo para oração. So Fabius, Então, Fábios, one second. Yep. So Fabius means voting, então Fábios significa votar. where you have a bean in between, but Fabius is bean, is voting. Então, Fábios, Fabius Maximus feijão Gurgis, fava, votar. Fábios Máximos Is- Gurgis voting at Sunday law. seria votar na lei dominical. Because we said Gurgis is Sunday law. Porque dissemos que Gurgis é a lei dominical. You go from the natural to the spiritual. Se vamos do natural ao espiritual, We only look at the symbol of the symbology of the name. e a gente só olhar para a simbologia do nome, We haven't looked at the structure where you find this person. a gente ainda não olhou para a estrutura onde achamos essa pessoa. We need to look into the symbol and find all the proofs. Nós temos que entrar nesse símbolo e achar todas as provas. And we find a proof it is Sunday law. E nós achamos que é a prova da lei And we dominical find it's about voting. e também que é sobre There's one votar. argument. This is the argument. Esse aqui seria o argumento. And to prove that is a correct argument, E para provar que temos um argumento you correto, go to other you go to other symbols or structures. temos que ir para outros símbolos, outras You estruturas, use other arguments usar outros to argumentos prove what you find in your first. para provar o que encontramos no primeiro. So you cannot use this symbol Então você não pode usar esse símbolo and make it more complete to use a structure. e fazer com que se torne mais completo para usar a estrutura. Or finish this argument by placing it in a structure. Ou terminar esse argumento colocando Because dentro you de either uma use estrutura. a symbolic argument or a structural argument. Ou você usa estrutural ou simbólico. I think I came to the end of my presentation. Eu acho que eu cheguei ao final da minha apresentação. We went over the definitions of the woman, the beast, and the heads. Nós vimos a definição de mulher, besta e cabeças. You will hear those more often this week. Essa semana você vai ouvir isso várias vezes. We went over argument number 1 for the Sunday law to be an election. Nós falamos do argumento número 1 da lei dominical podendo ser ou sendo a eleição. And that argument was in one sentence E numa só frase o argumento é that the sixth kingdom rises through the democratic process, so it will also fall through the democratic process. o sexto reino, ele ascende ou se levanta através do poder democrático e também cai da mesma forma. Levanta democraticamente, cai democraticamente. And then we have looked at arguments of symbolic arguments and structural arguments in the discussion of Maximus Gurgis.
Depois olhamos para argumentos simbólicos também, para Fábio Máximos And we Gurgis. see that Fabius Maximus Gurgis means vote at Sunday law, Vimos que Fábio Máximos Gurgis seria votar na lei dominical and that is a complete argument. e que esse é um argumento To completo prove that first argument, first witness, para provar a primeira testemunha, o primeiro argumento. you go and look for a second and a third telling you the same thing elsewhere. Temos que procurar um segundo e um terceiro dizendo a mesma coisa. And those arguments can be either symbolic or structural. E esses argumentos podem ser ou simbólicos ou estruturais. Então, Let's close. vamos encerrar. Dear Lord, Querido Deus, I want to thank you for this hour of study. quero te agradecer por esse estudo. I pray that you continue to be with us during the day, Peço que continues conosco ao longo do dia, as the other speakers will speak later today as well. e os outros palestrantes também vão palestrar mais tarde. I pray that you be with them as they prepare for it. Oro para que possas estar também com essas pessoas. And I pray that you watch over us, Oro para que possas cuidar de nós, olhar por nós, that you will guide and direct us as individuals as well que possas direcionar e nos guiar também como indivíduos, in thinking and discussing the subjects we heard this morning. e que possamos pensar e discutir sobre aquilo que ouvimos essa manhã. In Jesus' name I pray. Amen. Em nome de Jesus eu oro. Amém.